Boa noite a todos. Uma alegria estar mais uma vez nessa casa tão querida. E há tempos que eu queria ter a oportunidade de trazer um tema que eu gosto muito. O nome desse tema é oportunidade. Ok? Bom, tem um ditado popular que todo mundo conhece que diz que a oportunidade é como um ônibus circular que passa em um determinado terminal e abre a porta. Se você estiver naquele terminal, naquele dia, naquele horário, e entrar naquele ônibus, você poderá aproveitar a oportunidade de ir a algum lugar que você queira ir. Simples assim. Isso é oportunidade. Se você não estivesse nesse horário, nesse local, o ônibus passaria, a sua oportunidade não teria acontecido. Assim é para tudo na nossa vida. No ônibus, quem nos dá a oportunidade de ir ao local onde a gente quer ir é o motorista. É ele que para no terminal, é ele que abre a porta, espera você entrar e te conduz até lá. Mas e na nossa vida? Quem nos dá as oportunidades? É óbvio, é o nosso Pai, é Deus. Vocês já pararam para pensar qual é o significado das oportunidades da nossa vida? As oportunidades quase nunca chegam da maneira com que nós desejamos, mas sempre nos aparecem de acordo com as nossas necessidades. Se não é como nós queremos, mas ela é como nós precisamos. E se é assim que acontece, tem algo de inteligente nesses acontecimentos. Alguém está planejando para nós o que é melhor. Alguém que sabe mais do que nós o que deve acontecer conosco. E essa inteligência é a inteligência suprema. A oportunidade de resgatar uma dívida, por exemplo, não deixa de ser uma grande, uma maravilhosa oportunidade e que nem sempre nós sabemos aproveitar. Veja um caso. Uma mulher de uns 30 anos aproximadamente descobriu que estava grávida e que o seu bebê seria ou já era um deficiente físico, todinho mal formado. O médico que tentava de todas as maneiras convencê-la a deixar nascer aquela criança, aquele irmãozinho, ouviu o paciente menosprezando a imensa oportunidade que Deus, nosso Pai, estava lhe concedendo. Dizia ela: eu farei o aborto aqui nessa clínica ou em qualquer outra, pois jamais deixaria nascer um filho meu feio e aleijado. Se Deus mandou para a terra, eu vou devolver para ele lá no céu. Ela, desconhecendo ou ignorando a misericórdia da lei da reencarnação, aquela mulher se negou a gerar um espírito que lhe suplicava a oportunidade de voltar a um corpo físico, embora que deformado, mas que serviria para a sua redenção e que o credenciaria a dias melhores.
fechando as portas ao Espírito, ela negou também a si mesma a chance de acolher e amparar um seu parente de uma outra vida, que despencou nas varas do desequilíbrio e da perdição, por culpa dela, pela participação e cumplicidade dela. Certamente, essa irmã perdeu uma grande oportunidade de resgatar, de quitar alguns dos seus grandes débitos. Mas indo para outros exemplos de oportunidade, eu vejo amigos meus queridos reclamando que não conseguem dormir à noite e que passam a noite inteira vendo futilidades na internet, naqueles grupinhos de bate-papo, chat, né? Isso. E eu fico esperando uma oportunidade de poder dar um conselho. Conselho é uma coisa que nem sempre você pode dar. Mas se me fosse dada a oportunidade, eu diria para esse irmão: mas olha, se você não dorme à noite, veja que ótima oportunidade para você poder estudar e ler bons livros. Tem excelentes palestras na internet, no YouTube. Você pode até conhecer uma doutrina que lhe agrade e que lhe dê boas respostas. Olha ainda que oportunidade do silêncio na noite, onde sozinho você pode tranquilamente conversar com Deus. E aí, com muito respeito e devoção, explicar os seus problemas, pedindo a Ele que lhe dê a oportunidade de você conseguir solucionar esses seus problemas e ainda guardar o aprendizado desses problemas. Temos ainda as oportunidades com os nossos adversários, os nossos desafetos, os nossos inimigos. Olhem que oportunidade maravilhosa de exercitar o perdão para aprender a perdoar. Nós olhamos nossos inimigos simplesmente como inimigos e não como uma oportunidade. Temos inimigos? Que bênção, meus irmãos! Vamos perdoar, vamos aprender. Que alívio para o nosso coração tão cansado de tantas raivas, de tantas discussões e intrigas, até de desejos de vinganças. Já imaginaram o vosso coração sem nenhuma mágoa, nenhuma raiva e muito menos ódio? E aí você se sentir leve, com a mente limpa, em paz, poder dormir tranquilo e descansar aquilo que se chama o sono dos justos. Gente, olha que linda oportunidade. Que tal refletir sobre isso? E se você tem família? Por que não aproveitar
aproveitar a oportunidade de dar o amor fraterno para a sua esposa, de dar o amor incondicional para os seus filhos. Faça a vida deles maravilhosa. Distribua carinho, distribua compreensão. E como recompensa, você receberá de Deus a transformação do seu lar em um lar feliz, em um verdadeiro paraíso. Não vale a pena? E quantas pessoas à nossa volta, na nossa vizinhança, estão em situação muito pior do que nós, aguardando às vezes até a manifestação da nossa bondade. E o que é que a gente faz com isso? Quando a gente vê que tem gente em situação muito pior do que a nossa, a gente vê que tem gente em situação pior do que a nossa, aí então a gente se conforma com a nossa situação, não é isso? Tem gente pior do que eu, ótimo, então me conformo. O que, gente? O que é isso? A gente se conforma? Não, gente. Não é assim, não é tão cômoda a situação. A gente só deve se conformar com aquilo que já passou, com aquilo que eu não posso mais resolver, com aquilo que não tem mais jeito. Nós não podemos de forma alguma nos conformar com o nosso vizinho que está numa situação muito pior do que a nossa. Se eu por acaso tenho na minha casa alimento para os próximos 15 dias, e o meu vizinho está sem dar o que comer aos seus filhos, acionemos a nossa alimentação, economizemos a nossa alimentação e dividamos um pouco com eles, compartilhemos um pouco da nossa abundância. Nós temos que ajudar o nosso vizinho. Por que ele é nosso vizinho? Porque ele é nosso próximo. Foi o que Deus pediu para nós. Ajude o vosso próximo. Ame o vosso próximo. Só assim, meus irmãos, se ajudarmos aquele que tem menos que nós, a espiritualidade superior irá intuir aqueles que estão em uma situação melhor do que a nossa a também nos ajudarem. Só assim. É uma corrente do bem. Mas para essa corrente funcionar, nós é que temos que plantar a primeira semente. Nós é que temos que merecer participar dessa corrente ajudando o nosso próximo, para merecermos ser ajudados por aqueles que estão em situação melhor do que nós. Assim nós nos credenciaremos a fazer parte dessa corrente do bem, dando o primeiro passo. Quantas vezes eu vejo pessoas reclamando de não ter condições de cuidar dos próprios pais idosos, velhinhos nos seus derradeiros anos de vida, simplesmente alegando que tem que trabalhar e ainda cuidar dos filhos. Olhem, meus irmãos, que bela oportunidade
Eles estão perdendo. Se pensarmos que esses pais cuidaram dos filhos até eles atingirem aproximadamente 25 anos de idade e casaram, por ter a sua família. Se esses filhos tiverem que cuidar 2 ou 3 anos desses pais na sua derradeira permanência, eles ainda vão ficar em débito com seus pais, porque é 25 contra 3. Além disso, os filhos pequenos aprendem com o nosso exemplo. E se eu quero um dia ser cuidado na minha velhice pelos meus filhos, eu tenho que dar um exemplo cuidando dos meus pais. E quantos não perdem essa oportunidade maravilhosa de passar com os seus velhinhos os últimos anos da permanência dele nessa vida? E a oportunidade das catástrofes, os acidentes, são grandiosas oportunidades de nos melhorarmos, de evoluirmos. Naquela catástrofe de Mariana, uma menina aqui de Avaré, ela tinha 17 anos. Ela mobilizou os alunos da escola onde estudaram, na cidade de Botucatu, e conseguiu 2 caminhões de água mineral. Conseguiu um caminhão de graça, alguém doou o transporte até Mariana. Mobilizou a cidade inteira para ajudar as vítimas da lama. A iniciativa dessa menina levou uma cidade inteira a se sensibilizar e a trabalhar e a doar em auxílio do próximo. Aqui em Avaré, uns 2 meses atrás, aconteceu um incêndio numa casa, lá perto do Brabância Material de Construção. E a casa, uma mulher muito pobre, deve ter, acho que 10 filhos, ou 8 filhos, mas são muitos. O mais velho, 16, grávida. Bom, rapidamente, as pessoas começaram a se sensibilizar, começaram a agir. Aí formamos um grupo, abrimos um WhatsApp, grupo da casa incendiada, e foram aparecendo gente doando colchão, cama, panela, fogão, gente acomodando a família que não tinha onde ficar, aquele monte de filho, 2 num lugar, 3 no outro, 2 no outro, todo mundo está acomodado, ninguém ficou desalojado, a casa está sendo reformada, as pessoas doando, e logo, a família, pobre, humilde, carente, vai ter de volta a sua casa. Sem ninguém precisar aparecer, foi eu, foi fulano, foi ciclano, não. Foi o coração de um, coração do outro, o coração do outro e o coração do outro. Final de semana passado, né? O Rafa, quinta, o Rafa, destelhado, vento, chuva, derrubou quase tudo. Não se aproveita praticamente nada da cobertura. E as pessoas estão correndo para lá e para cá, e eu tenho participado, vendo
ajudando no que pode, e pessoas vindo com ideias e projetos para ajudar. Todo mundo querendo fazer alguma coisa para amenizar o sofrimento daqueles velhinhos. Poderíamos ser nós que estivéssemos naquela idade, e os nossos filhos, tendo que trabalhar, não podiam cuidar de nós, e nós estamos lá. E o pessoal correndo. E tem mobilizações lindas que eu estou acompanhando para ajudar lá. E assim vão surgindo aquilo que nós chamamos de oportunidades. E essas oportunidades, além de ajudar, ela motiva pessoas de coração bondoso a prestar socorro. E nesse contato entre os participantes, as equipes que trabalham nesse socorro, a gente vai aumentando o círculo de amizade, a rede de contatos, as afinidades. E você vai conhecendo cada vez mais pessoas de índole voluntária, pessoas beneméritas, pessoas amorosas, caridosas. Olha quanta coisa boa, simplesmente fazendo algo pelo próximo. Olha que engraçado, outro dia aconteceu comigo. Eu estava indo ao banco, passando no jardim ali onde tem aquelas barracas de artesanato ali, de entalhe, essas coisas. Tem um casal jovem, lindo casal, 17 anos, 19 ele e ela 17, por aí, bem jovens, com isopor na mão. Chegaram para mim: ô tio, compra uma trufa. Olhei, né? Tudo limpinho. Falei: mas por que vocês estão vendendo trufa? Ai, que nós acabamos de casar, tio. Nós estamos desempregados. Falei: nossa, que linda iniciativa. Então compra onde? Eu falei: compra, quanto é? R$2. Eu falei: compro. Aí a hora que ele foi me dar, eu falei: você está vendo aquela senhora sentada ali? Era uma pedinte. Falou: sim, tio. Então dá a trufa para ela. Aí eu fui lá e dei. Aí a senhora sentada agradeceu a eles. Eles falaram: não, foi o tio lá que deu. Aí ela olhou para mim: ó tio, obrigado, viu? Que é isso, querida? Bom proveito da trufa. Tinha mais umas pessoas ali do lado. O casal voltou para mim, vieram me agradecer. Dei 2, 3 passos, mas 3 pessoas sentadas assistindo. Também, que belo exemplo, senhor. E fui embora, mas feliz. Olha quantas pessoas se envolveram numa caridade de R$2, uma trufa. Dava para ver a emoção dos jovens, da mulher, dos senhores. A minha não precisa falar. Mas tem outras coisas, né? Vejam bem essa. Também comigo. Eu, certo dia, eu convidei um grande amigo meu, muito amigo meu. Eu convidei ele para participar dos projetos que eu já participo, vocês conhecem. Aí eu não vi
muita vontade. Aí eu insisti, falei de outros projetos que eu ainda sonho em realizar. Ele me olhou e respondeu com muita calma e educação. Falou assim para mim: eu admiro o seu trabalho, Heitor. Eu acho bonito o que você faz, a disposição que você tem, e o quanto você se dedica nessas atividades de ajuda ao próximo. Mas eu não dou para isso não, Heitor. Eu não tenho jeito para isso não. Heitor, eu só quero ir tocando a minha vida do meu jeito. Trabalhar e nos finais de semana comprar as minhas carnes, as minhas cervejas, e depois eu quero sentar, comer, beber, passar o fim de semana assim, me saciando, me satisfazendo. Aí eu durmo e só vou acordar no outro dia. Aí eu já estava. Eu não aguentei. Eu não consegui me conter. E olha que eu sou calmo. Às vezes, né? A hora que ele falou ia acordar no outro dia, eu completei. Acordar com fome de novo, para comer de novo, para beber de novo. Mas olha que legal isso, né? Que vida maravilhosa você tem, não é? É isso que você quer para você? Que objetivo maravilhoso de vida você escolheu? Trabalhar, comer, beber e dormir. Eu continuei, não falou nada. Falei, é comigo. Eu apertei, eu falei, ó, meu amigo, a sua escolha é a mesma que a de um suíno. Isso, de um porco, que come, bebe, dorme, e quando acorda ele quer comer de novo, beber, e depois dormir. É isso que você quer ser? Você quer ser um suíno de luxo? Ali eu vi que ele era meu amigo de verdade. Porque se não fosse, ele já tinha me dado um soco na cara. Mas aí, uma palavra moderna hoje, mas aí eu me empoderei. E eu continuei o aconselhamento. Se essa vida sua, meu amigo, for utilizada para isso mesmo, então seria melhor você ter continuado eternamente na fase animal, como um suíno, que é o que você gosta. Evoluir para quê, meu irmão? Aprender para quê? Trabalhar para quê? Se a vida dos seus sonhos é aquela mesma que você teve quando você era um porco, então que continuasse a ser um porco, aí você não precisava trabalhar, não precisava estudar, porque você faz tudo isso para comer, beber e dormir. Volta a ser porco. Nesse instante eu achei que eu já tinha passado do limite, né? Aí eu achei que eu tinha que me calar. E eu calei, e deixei ele meditar. Aquilo deve ter ficado na mente dele, ficou ali digerindo a triste realidade dele, que ele estava reconhecendo naquele momento. Pois é, e contado isso, eu pergunto: tem alguém que está me ouvindo aqui ou ali
que sonha viver nessa vida, ou já vive nessa vida, a condição maravilhosa de um porco? Não é uma delícia? Trabalhar, comer, beber e dormir no final de semana? Eu acho que eu tenho. Eu conheço muitos. É o que mais tem nessa vida, gente. O sonho da maioria das pessoas é que chegue o fim de semana para comer, beber, encher a cara e desmaiar. Me perdoe a franqueza, mas isso é uma burrice sem proporções. Vamos raciocinar juntos. Só um pouquinho. O que foi que Jesus disse que nós somos? Alguém lembra? Somos? Isso, somos deuses. Jesus falou: sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço, disse Jesus, e muito mais ainda. Isso, se quiser. Foi o que Jesus disse. Mas a maioria de nós não quer. Viram lá o meu amigo? Ele se sente feliz igual um suíno. Se minha avó estivesse aqui ouvindo isso, ela ia falar, aquele jeitinho dela: valha-me Deus. Meus irmãos, a inteligência nos foi dada, foi para ser usada. Pensemos, se somos deuses, então nós temos um universo inteiro para conquistar. Não é as cidades em voltas, não é a lua, é todo esse universo, porque nós somos filhos do Pai. Diante disso, em vez de ficar comendo churrasco, bebendo cerveja, por que não trabalhar pela nossa melhoria, pela nossa reforma, para evoluir como espírito, e um dia poder usar os atributos e as funções que os deuses têm, como Jesus falou. E diante dessa grandeza, desse esplendor que nos espera como filhos de Deus, o cara, ou os caras, melhor dizendo, querem mesmo é continuar vivendo como os suínos. É isso que eles gostam. É falta de inteligência. Aproveitemos as oportunidades. Esses dias, dia 14, Stephen Hawking, cientista inglês, nos deixou por doenças degenerativas que o mantinham numa cadeira de rodas, mas deixou um legado maravilhoso, porque ele revolucionou a nossa maneira de entender o universo. Grandioso cientista. Mas aqui para nós agora, ele nos brindou com uma frase famosa que nos serve de exemplo. Disse ele assim: olhe para as estrelas, ao invés de olhar para os seus próprios pés. Reflita, percebam o tamanho desse ensinamento de um homem que sabe ainda, porque
continua pensando na vida espiritual, mas que soube pensar como poucos, que nos deixou esse ensinamento: olhem para as estrelas, ao invés de olhar para os próprios pés. E eu, dentro da minha simplicidade, eu complementaria esse ensinamento dele dizendo: de que me adianta eu me preocupar se o meu sapato é novo ou velho, se o meu destino é caminhar pelas estrelas, se o meu destino é caminhar pelas estrelas. E por último, não poderia faltar de dizer a vocês sobre a oportunidade da oração, que nós precisamos entender bem como funciona. Como é que se ora e como é que ela funciona? Comecemos entendendo que oração é a junção de duas palavras: orar mais ação. Mas aí você vai orar e diz assim: Senhor, ajuda-me a ganhar mais dinheiro. E você, que já tem o suficiente e quer mais, no dia seguinte passa perto de um pedinte de esmolas e não dá ao menos uma moedinha. Legal, né? Ainda tem coragem de pedir. Chega a noite e você ora novamente: Senhor, meu Deus, cura meu filhinho que está com pneumonia. Aí levanta no outro dia, enquanto se troca, liga a televisão, ouvindo as notícias, e a primeira notícia que lhe aparece: o hospital da cidade está precisando urgente de doadores de sangue. Você ignora, como se não fosse com você, e vai para o trabalho. Ao chegar na porta do prédio, tem uns voluntários uniformizados, com umas fichinhas na mão, e te abordam, dizendo: o senhor quer ser doador de órgãos? E você responde: me desculpe, mas eu estou atrasado. As oportunidades de plantar o bem estão acontecendo à nossa volta o tempo inteiro. E nós ficamos como a cigarra da parábola, cantando, nos divertindo, fazendo churrasco com cerveja lá na represa. Delícia, né? Mas e aí? Quando vier o frio para você, quando vier o período das vacas magras, como você irá fazer se não plantou? Com que cara você irá bater na porta da casa da formiguinha pedindo comida? Com relação a orar, eu diria que se você orar a Deus pedindo alguma coisa, mas não faz a ação de servir, Deus vai olhar para você e dizer: ora, faça-me o favor, meu filho. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine.